E aí? Foda falar sobre si, né? Mas vamos tentar. É, Talvez você esteja ouvindo um som aí de um sino, um carneiro aqui na minha frente. Então, ele tem um sino no pescoço e você vai provavelmente ficar ouvindo. Bom, falar da questão da vida, né? Vida é complicado de dizer porque parece algo imposto. A gente não escolhe nascer e a gente não escolhe nosso nome. A gente não escolhe onde passa a existir. A gente também não escolhe nossas características físicas. E aí a gente vive num mundo e veio, né? Se apresenta a partir de que a gente começa a ter uma consciência sobre algo. Ele se apresenta, né? A gente vai tendo nossos choques de realidade. E, e aí é um pouco complicado porque, como dizia Stephen Hawking, por mais que ele tivesse algumas limitações físicas, né? De ter escolhido as condições, ele era livre dentro de sua mente. Ele tinha uma certa liberdade, conseguia viajar por todos os lugares do cosmos. E eu acho que é muito difícil chegar numa plenitude assim. Por exemplo, eu vejo as coisas da natureza, elas são bem plenas. Um carneiro, por exemplo, que está aqui na minha frente fazendo o barulho desse sino, ele não tem muito tempo para ficar refletindo sobre a vida, né? Discutindo e tendo essas ansiedades. Ele não fica muito preocupado com o status dele ou o que aconteceu no passado e nem fica ansiando ou prospectando coisas. Ele simplesmente é ele e tem que fazer aquilo que ele precisa fazer naquele momento. E ele é pleno, como todas as outras coisas da natureza, a gente percebe que elas são plenas por si. Uma abelha também não vai precisar se preocupar com alguma coisa amanhã ou depois de amanhã. A abelha simplesmente ela é, e ela faz o que precisa fazer. E nós, seres humanos, sofremos um pouco, porque nós não somos plenos, né, como criatura em si. Nós conseguimos guardar de maneira até muito extraordinária memórias e conseguimos fazer previsões também sobre muitas coisas. O que me impressiona no ser humano é que o ser humano é a única espécie, a única criatura viva e ela, não sei se é a palavra certa que chama, mas ela entrou ou está no processo de apoteose, que seria um ser não divino passar a ser um ser divino. Pode parecer muita, sei lá, prepotência, ou posso tá falando alguma heresia aqui, mas o que eu estou dizendo é a questão do ser humano. O ser humano ser a criatura mais poderosa desse planeta. Entra até um paradoxo, porque somos o filhote mais frágil, precisa de todos os cuidados ao mesmo tempo, e através de nossas extensões, que chamamos de ferramentas, seja para voar como um avião, seja para ter rapidez ou enxergar mais longe, como os telescópios, ou enxergar as coisas mais minúsculas.
nos tornamos a criatura que domina esse planeta. A criatura mais poderosa de todos os milhões de espécies vivas e todas as que já foram extintas. Não tem a capacidade de controlar, por exemplo, o fogo como nós temos. Todo mundo pode achar que é uma bobagem você ter um isqueiro na mão, mas para mim mostra que de todas essas milhões, dezenas de milhões de criaturas ou centenas de milhões que já existiram, não existe uma que tenha a capacidade de controlar o fogo. E nós temos esse poder. Eu acho isso uma coisa fantástica. Só que aí esse paradoxo faz com que a gente tenha um cérebro que possa ser tão poderoso, né? Enxergar o mais longe possível, ver as menores coisas. Ele também tem a capacidade de fazer a gente ter crises existenciais. E a gente não conseguir nunca ser pleno. Temos a consciência da nossa mortalidade, e até pega o ponto que eu estava falando no início. É o som do sino do carneiro. A gente fica procurando uma liberdade, ou uma noção de liberdade, sendo que a gente é condicionado o tempo inteiro. Basicamente nada está no nosso controle a não ser nossos pensamentos. E nem isso, para falar a verdade, nem isso está 100% no controle da gente, né? Porque vem uns pensamentos intrusivos e aí a gente começa a fragmentar a nossa personalidade ou a nossa consciência. Então, não somos plenos, não somos criaturas que têm a liberdade. Não consigo controlar, por exemplo, o barulho do sino da ovelha. Pode estar atrapalhando a concentração aqui na gravação, mas talvez eu comece a estar me perdendo no argumento. Eu começo a olhar, por exemplo, para os carneiros que estão na minha frente, as ovelhas, e elas também não são livres. Mas elas nem sabem disso e, portanto, elas são plenas. Plenas porque elas são isso que elas são, e para isso o que tiver de comida e espaço para elas basta, é o suficiente. Bom, esse aqui é só um episódio piloto do que eu estou gravando, né? Depois eu posso ver se eu vou colocar ou não. Mas aí, se alguém está escutando, começa a refletir também, né? Sobre isso, sobre esse paradoxo. A gente não tem escolha, a gente tem a ilusão de escolher as coisas. E aí a gente fica aflito porque a gente sabe disso. Não sei se a vida ela se diferencia exatamente 50% de coisas que não temos controle e outras coisas que nós temos. Depende muito do contexto, depende muito de onde a gente está, de que raízes nós carregamos. E aí talvez essa busca da plenitude, né, que uns podem chamar de felicidade, eu não gosto de chamar de felicidade porque felicidade denota alegria a todo momento. Mas a questão de plenitude é uma questão mais mansa, vamos assim dizer. A questão da plenitude é você ficar bem, apesar de nem sempre estar feliz, nem sempre estar contente, estar alegre.
como todas as criaturas da natureza. Mas como fazer isso se a gente está imerso em um mundo que foi imposto para nós, né? Voltando já nessa roda viva aí de pensamento, voltando já ao que a gente estava conversando antes. E o curioso, né, e até angustiante, a parte que nos cabe escolher como parte de nossos pensamentos, essa parte também ela é muito contaminada por toda a questão social, cultural que a gente vive. E aí eles querem contaminar nossas ideias ou nossas crenças, que seja do jeito deles. E aí o mundo hoje está numa dinâmica, e é uma dinâmica de muita pressa. Temos pressa em crescer, temos pressa em vencer. E isso vai aprisionando a gente mais ainda, sabe? Vai aprisionando a gente de uma forma que a gente começa a ficar em pânico, a gente começa a ficar ansioso, porque a gente não consegue mais atingir as demandas ou as conquistas e as metas que antigamente eram impostas por gerações passadas até. E essas demandas, seja o crescimento pessoal, seja seu diploma, seja sua casa, seja o concurso, seja o carro, a casa, seja o estilo de vida, viagens. E aí a gente vai crescendo com uma geração frustrada. Eu que sou da geração que é dita, né, conhecida como millennial, a gente não está recebendo um mundo muito bom das gerações passadas, e a gente já não tem muito o respeito das gerações passadas, né? E as gerações seguintes, a gente não vai conseguir entregar um mundo melhor para eles, pelo menos não a curto e a médio prazo, já de uma herança de um mundo totalmente acelerado e um mundo muito acumulativo, em que o acúmulo é sinônimo de prosperidade. O que eu posso falar aqui já é uma reflexão que todo mundo já tem, né? Basicamente. Todo mundo não, né? Uma reflexão que muita gente tem. Essa noção de prosperidade, por exemplo, uma pessoa que ela estuda, né? Trabalha, e aí ela consegue construir sua casa. E aí ela coloca um muro alto, muito alto. E nesse muro tem arame farpado, tem cerca elétrica, tem câmeras na casa. A pessoa fica trancada lá dentro. E aí eu penso que as câmeras, o arame farpado, não é para proteger tanto a pessoa em si, mas é para proteger mais o que ela tem. É claro que existem pessoas que invadem casas de pobres e possam fazer, mas assim, a minha visão em maior parte dessa prosperidade, da pessoa construir um muro alto e colocar arame farpado, para mim não é uma visão de prosperidade isso. É justamente ampliar essa questão de prisão, da não liberdade. Porque o arame farpado e o muro, ele não está protegendo só a pessoa, ela está protegendo aquilo que ela acredita que é prosperidade para ela. E liberdade para ela. Só que para ela, a liberdade e a prosperidade é um muro alto com arame farpado e cerca elétrica, com câmeras. E uma pessoa que vive sempre com medo de ser invadida ou de ter... é uma pessoa que também não é plena. Todas as criaturas da Terra estão propícias a passar por algum perigo. Por exemplo, um gato. Eu invejo o gato, que o gato ele sempre está prestando atenção no momento, mas ele sempre está tranquilo, mas prestando atenção no agora.
E aí, se for preciso correr, fugir, lutar, ele vai fazer o que for preciso, mas no momento ele não fica remoendo o passado e nem fica ansiando e prospectando coisas do futuro. Ele não fica na paranoia que nós humanos, pelo menos eu, fico. E a angústia se dá, né, nessa questão de liberdade, felicidade, plenitude. Talvez o que a gente esteja buscando seja uma plenitude. Mas essa plenitude ela só vai existir se a gente estiver no momento presente. Ou então eu vou sempre estar buscando, vou sempre estar procurando. E mais uma vez, não sendo pleno. E é isso, eu agradeço a atenção, pelo menos nesse primeiro episódio que eu considero como piloto. Eu aqui, o cachorro do meu lado e alguns carneiros na minha frente, fazendo a trilha sonora junto com o vento. E eu nos meus meros devaneios tolos a me torturar. Então, obrigado e até uma próxima. Vou não ter gravado. Gravou.